Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filhos e filhas amados, hoje estamos no segundo dia da novena do Imaculado Coração de Maria. Ontem nós demos o primeiro passo, ontem nós entregamos o coração, hoje nós abrimos este coração diante da Mãe, porque não basta entregar por fora, é preciso permitir que Maria entre naquilo que o coração carrega por dentro. Hoje é o segundo dia desta caminhada de fé. E uma novena, filhos e filhas, não é apenas uma repetição de orações. Uma novena é um caminho, é uma subida, é uma escola de confiança. É um tempo em que Deus vai trabalhando devagar por dentro, tocando aquilo que muitas vezes nós nem sabemos explicar. No primeiro dia nós dissemos: Maria, recebe o meu coração e leva-me a Jesus. Hoje nós dizemos: Maria, escuta a minha dor e leva-me a Jesus. Porque há corações que foram entregues ontem, mas hoje precisam ser ouvidos. Há corações que chegaram diante de Maria com fé, mas também com lágrimas. Há corações que querem confiar, mas ainda estão cansados. Há corações que querem rezar, mas a dor pesa. E eu digo a você, ninguém se aproxima de Maria para ser desprezado. Ninguém chora diante da mãe para ser abandonado. Ninguém coloca a sua dor no Imaculado Coração de Maria e fica esquecido pelo céu. Maria escuta, Maria acolhe, Maria intercede, Maria leva a Jesus. Você que esteve conosco ontem, continue firme. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo. Maria também acolhe quem chega no meio do caminho. Talvez você não tenha rezado o primeiro dia, talvez você esteja começando agora, talvez você nem saiba direito como fazer uma novena. Não se preocupe, comece hoje. Deus olha o coração, Maria acolhe a sua presença. O importante é dar o passo que você consegue dar. Quero saudar você que acompanha pelo YouTube, pelas plataformas digitais, você que reza em casa, você que está no hospital, você que está no trabalho, você que está na estrada, você que está sozinho, mas não está abandonado. Quero saudar você que está vivendo um luto, você que sente saudade de alguém, você que acordou hoje com o coração apertado, você que sorri para os outros, mas por dentro está cansado. Quero saudar você que reza pelos filhos, a mãe que olha para o filho e já não sabe o que fazer, o pai que carrega a preocupação em silêncio, a esposa que pede pela restauração do casamento, o marido que deseja reconstruir o diálogo dentro de casa, o filho que reza pelos pais, a pessoa doente que espera um exame, uma cirurgia, uma resposta, uma melhora. Quero saudar você que está com uma dor que ninguém percebeu. Talvez ninguém tenha percebido a sua dor, mas uma mãe percebe, e Maria é mãe. O tema espiritual deste segundo dia é Maria, mãe que escuta as dores dos seus filhos. Repita no seu coração: Maria, mãe que escuta as dores dos seus filhos, rogai por nós. Maria não escuta somente as orações bonitas, Maria escuta também o suspiro, Maria escuta o silêncio, Maria escuta a lágrima que cai quando ninguém está vendo. Maria escuta aquela oração que a gente começa e não consegue terminar. Maria escuta quando a única coisa que sai da nossa boca é: mãe, me ajuda. E como isso é consolador. Porque muitas vezes nós achamos que só reza bem quem fala bonito, quem sabe todas as palavras, quem não se distrai, quem não se emociona, quem não se cansa. Mas não é assim. Deus escuta a verdade. E Maria, como mãe, recolhe aquilo que nós não conseguimos organizar em palavras. Pense numa mãe da terra. Uma mãe percebe quando o filho está diferente. Às vezes o filho diz: estou bem, mas a mãe olha e sabe que não está. A mãe percebe no olhar, percebe na voz, percebe no jeito de chegar, percebe até no silêncio. Uma mãe muitas vezes não precisa que o filho conte tudo, ela sente que algo está pesando. Se uma mãe da terra já é capaz de perceber tanta coisa, imagine Maria, a mãe que Jesus nos deu. Maria percebe aquilo que falta. Maria escuta aquilo que dói.
Maria acolhe aquilo que nós escondemos. Mas atenção, filhos e filhas, Maria não substitui Jesus, Maria não toma o lugar de Deus. Maria escuta para interceder, Maria acolhe para conduzir, Maria abraça a nossa dor para nos levar ao único que pode salvar, curar e restaurar, Jesus. E a palavra de Deus nos mostra isso nas bodas de Caná. No Evangelho de São João, Maria percebe uma necessidade e diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Que frase pequena, mas que fé profunda. Maria viu antes que muitos percebessem. Maria notou a falta. Maria enxergou o constrangimento que poderia acontecer. E sem fazer barulho, sem se colocar no centro, levou a necessidade até Jesus. Maria não transformou a água em vinho. Quem realizou o sinal foi Jesus. Mas Maria apresentou a falta. Maria percebeu o que estava acabando. Maria viu aquilo que talvez os outros tentavam esconder. E eu pergunto a você neste segundo dia da novena, o que está faltando na sua casa hoje? Está faltando paz, está faltando amor, está faltando diálogo, está faltando perdão, está faltando fé, está faltando paciência, está faltando esperança, está faltando alegria. Há famílias que também estão em Caná. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro o vinho acabou. Acabou o vinho da conversa, acabou o vinho da ternura, acabou o vinho da confiança, acabou o vinho da oração, acabou o vinho da paciência. E quando o vinho acaba, a casa fica seca, a palavra fica dura, o olhar fica frio, o coração começa a se fechar. Mas hoje Maria entra nesta casa. Hoje Maria olha para você e para a sua família. Hoje Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho, eles não têm mais paz, eles não têm mais força, eles não têm mais alegria, eles não sabem mais como recomeçar. Por isso, neste segundo dia, não esconda a sua falta. Não finja que está tudo bem se por dentro você está clamando por ajuda. Coloque diante da mãe aquilo que falta. Maria escuta, Maria acolhe, Maria intercede. Maria leva a Jesus. Rezemos juntos com calma. Imaculado coração de Maria, neste segundo dia da novena, escuta a minha dor. Vê aquilo que falta em minha casa, vê aquilo que falta em meu coração. Como em Caná, apresenta a Jesus aquilo que eu já não consigo resolver. Mãe, escuta-me e leva-me ao teu filho. Amém. Agora, filhos e filhas, Bíblia aberta, coração aberto, porque a palavra de Deus vai iluminar aquilo que está faltando dentro de nós. Bíblia aberta, coração aberto. Hoje a palavra nos leva às bodas de Caná. E nós não vamos ler este evangelho como quem lê uma história antiga, distante, bonita, mas sem relação com a nossa vida. Não, a palavra de Deus é viva, a palavra entra na nossa casa, a palavra ilumina a nossa família, a palavra revela o que está faltando dentro de nós. Caná era uma festa, era um casamento, era uma casa reunida, era um momento de alegria. Mas no meio daquela alegria, algo começou a faltar. O vinho acabou. E o vinho, naquele contexto, não era apenas uma bebida. Era sinal de festa, de alegria, de comunhão, de celebração. Quando o vinho acaba, a festa fica ameaçada. Quando o vinho acaba, a vergonha pode aparecer. Quando o vinho acaba, aquilo que parecia inteiro começa a mostrar a sua fragilidade. Há faltas que aparecem primeiro no silêncio. Antes de uma casa desmoronar, muitas vezes a alegria já foi acabando por dentro. Antes de uma família se dividir, muitas vezes o diálogo já tinha acabado. Antes de um casamento esfriar, muitas vezes a ternura já tinha desaparecido. Antes de alguém desistir, muitas vezes a esperança já tinha sido ferida. No Evangelho de São João, capítulo 2, nós vemos 3 movimentos muito importantes. Primeiro, Maria percebe. Segundo, Maria apresenta a falta a Jesus. Terceiro, Maria ensina a obedecer ao Filho. Maria diz:
eles não têm mais vinho. Depois ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus realiza o primeiro sinal. A água é transformada em vinho, a falta é visitada pela graça, a vergonha é coberta pela misericórdia. A alegria ameaçada é restaurada pela presença de Jesus. Filhos e filhas, prestem atenção. Maria não transforma a água em vinho. Quem realiza o sinal é Jesus. Maria não toma o lugar do Filho. Maria não quer aparecer mais do que Jesus. Maria percebe a falta, mas Jesus realiza a graça. Maria intercede, mas Jesus salva. Maria apresenta, mas Jesus transforma. E isso é muito importante para a nossa fé. Quando nós recorremos ao Imaculado Coração de Maria, nós não paramos em Maria. Nós vamos com Maria até Jesus. Porque a missão da mãe é sempre conduzir os filhos ao Filho. Ela vê o que falta, ela escuta a dor, ela percebe o silêncio. Mas ela nos ensina: façam tudo o que ele vos disser. Agora eu pergunto a você, qual vinho acabou na sua vida? O vinho da alegria, o vinho da fé, o vinho da paciência, o vinho do perdão, o vinho da esperança, o vinho do diálogo, o vinho da oração. Há famílias em que acabou o vinho da alegria. A casa funciona, as contas chegam, a comida está na mesa, as pessoas entram e saem, mas falta alegria. Há casamentos em que acabou o vinho da ternura. Ainda existe convivência, mas já não existe cuidado. Ainda existe rotina, mas já não existe carinho. Há pais que perderam o vinho da paciência. Há filhos que perderam o vinho do respeito. Há pessoas doentes que perderam o vinho da esperança. Há gente que reza há tanto tempo e sente que o vinho da confiança está acabando. Quando acaba o vinho, a casa fica seca. Quando acaba o vinho, a palavra fica dura. Quando acaba o vinho, o olhar fica frio. Quando acaba o vinho, o coração começa a desistir. E muitas vezes ninguém percebe de fora. Por fora a casa parece normal. Por fora a família sorri na fotografia. Por fora todos dizem, está tudo bem, mas por dentro o vinho acabou. E aqui vem a pergunta de hoje. Eu tenho coragem de reconhecer o que está faltando. Eu tenho coragem de dizer: Senhor, falta paz em mim. Senhor, falta perdão na minha casa. Senhor, falta fé no meu coração. Senhor, falta amor nas minhas palavras. Senhor, falta paciência no meu jeito de tratar as pessoas. A pergunta não é apenas o que falta na minha casa. A pergunta é: eu tenho coragem de apresentar esta falta a Jesus? Porque muitas vezes nós reclamamos da falta, mas não entregamos a falta. Nós comentamos a dor, mas não rezamos a dor. Nós falamos do problema com todo mundo, mas não colocamos o problema diante de Deus. E Maria nos ensina o caminho. Ela não fez escândalo. Ela não humilhou os noivos. Ela não expôs a fraqueza daquela casa. Ela simplesmente levou a falta até Jesus. Que delicadeza, que maternidade, que fé. Neste segundo dia da novena, tem alguém que você quer colocar no Imaculado Coração de Maria? Tem uma família que perdeu a paz? Tem um casamento que esfriou? Tem um filho distante de Deus? Tem uma pessoa doente esperando o resultado de exame? Tem alguém endividado, desempregado, angustiado? Tem alguém vivendo um luto, carregando saudade, sentindo que a alegria acabou? Coloque agora o nome, coloque a situação. Diga no seu coração: mãe, falta vinho aqui, falta paz aqui, falta amor aqui, falta esperança aqui, falta fé aqui, falta diálogo aqui, falta perdão aqui. Não precisa falar alto, não precisa explicar tudo. Maria percebe, Jesus conhece, o céu escuta. Talvez você conheça uma mãe que há anos reza pela família. Por fora aquela casa parece igual às outras, mas ela sabe que falta conversa, falta união, falta presença, falta Deus no centro. Um dia essa mãe começa a rezar assim: Maria, apresenta a minha casa a Jesus.
E talvez no dia seguinte não aconteça uma grande mudança. Talvez ninguém veja um milagre extraordinário. Mas pouco a pouco, alguém fala com mais calma. Alguém pede perdão. Alguém se aproxima. Uma refeição já não termina em discussão. Uma conversa que parecia impossível começa a acontecer. Milagre nem sempre começa com barulho. Às vezes começa quando alguém decide não responder com dureza. Às vezes começa quando alguém escolhe rezar em vez de atacar. Às vezes começa quando alguém tem a humildade de reconhecer: o vinho acabou, mas Jesus ainda está aqui. Por isso hoje não esconda a sua falta. Não tenha vergonha de apresentar a Jesus aquilo que está seco, aquilo que está cansado, aquilo que está sem sabor. A água das talhas era simples, era água, mas colocada diante de Jesus, tornou-se vinho novo. Assim também a nossa rotina, a nossa fraqueza, a nossa pobreza e a nossa dor, quando entregues a Jesus, podem ser tocadas pela graça. Rezemos juntos. Imaculado Coração de Maria apresenta a Jesus aquilo que falta em mim. Falta paciência, falta fé, falta alegria, falta perdão, falta coragem, falta esperança. Mãe, não me deixes esconder a minha falta. Ensina-me a entregar. Apresenta a Jesus a minha casa. Apresenta a Jesus a minha família. Apresenta a Jesus o meu casamento, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus relacionamentos, as minhas decisões e tudo aquilo que hoje precisa ser transformado. Jesus, transforma a água sem sabor da minha rotina no vinho novo da tua graça. Transforma a água da minha tristeza no vinho da esperança. Transforma a água da minha casa cansada no vinho do amor. Transforma a água do meu medo no vinho da confiança. Transforma a água da minha oração fraca no vinho de uma fé renovada. Imaculado Coração de Maria, ensina-me a fazer tudo o que Jesus disser, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu tenho medo, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando preciso mudar primeiro dentro de mim. Filhos e filhas, qual é a falta que você precisa apresentar hoje a Jesus pelas mãos de Maria? Agora vamos rezar a oração própria deste segundo dia da novena. PHN3, LOINGIN, novena, HINGING, Dan, de Ave Maria, Pai Nosso, FEP, LAN. Vamos rezar juntos. Onde você estiver, pare um instante. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Não precisa fazer uma oração bonita. Não precisa procurar palavras difíceis. Não precisa explicar tudo com perfeição. Deus conhece o que há dentro de você. Maria percebe aquilo que talvez você nem consiga dizer. Há momentos em que a oração nasce forte, cheia de confiança, mas há momentos em que a oração sai pequena, quase sem voz. Há dias em que a gente só consegue dizer: mãe, me ajuda, e uma mãe entende. Uma mãe não despreza o pedido simples de um filho. Uma mãe escuta até o silêncio. E Maria, mãe que Jesus nos deu, escuta as dores dos seus filhos e as apresenta ao coração de Jesus. Neste segundo dia, nós consagramos ao Imaculado Coração de Maria tudo aquilo que falta em nós e em nossa casa. Falta paz, nós entregamos. Falta amor, nós entregamos. Falta saúde, nós entregamos. Falta diálogo, nós entregamos. Falta fé, nós entregamos. Falta paciência, nós entregamos. Falta esperança, nós entregamos. E como em Caná nós dizemos: mãe, olha a nossa casa, olha a nossa família, olha o que está acabando por dentro, olha o vinho que já não temos mais, olha a alegria que ficou fraca, olha o amor que ficou cansado, olha a oração que esfriou, olha o coração que precisa ser renovado. Ó Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, neste segundo dia da novena ao vosso Imaculado Coração, eu me aproximo como filho, como filha,
trazendo as minhas faltas, minhas pobrezas, minhas necessidades e minhas dores. Eu me aproximo não porque sou forte, mas porque preciso de amparo. Eu me aproximo não porque tenho tudo resolvido, mas porque reconheço que há áreas da minha vida que precisam ser apresentadas a Jesus. Mãe Santíssima, vede aquilo que falta em minha família, vede o que falta em meu coração, vede o que falta no meu casamento, nos meus filhos, nos meus pais, na minha casa, nas minhas decisões, na minha saúde, no meu trabalho, na minha vida espiritual. Vede, Mãe, aquilo que eu escondo dos outros, vede aquilo que eu tento disfarçar, vede aquilo que por vergonha ou medo eu ainda não tive coragem de colocar diante de Deus. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Como nas bodas de Caná, dizei também a Jesus por mim. Eles não têm mais vinho, dizei a Jesus: esta família precisa de paz, este coração precisa de cura, esta pessoa precisa de força, esta casa precisa de diálogo, este filho precisa voltar, este casamento precisa reencontrar ternura, esta alma precisa recuperar a confiança. Mãe, não permitais que eu esconda as minhas faltas atrás de uma aparência de que está tudo bem. Não permitais que eu me acostume com uma casa sem alegria, com palavras duras, com olhares frios, com orações vazias, com um coração fechado. Ajudai-me a reconhecer com humildade: Senhor, falta vinho aqui, falta amor aqui, falta paciência aqui, falta perdão aqui, falta fé aqui. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Maria, ensinai-me a fazer tudo o que Jesus disser, porque não basta apresentar a falta, é preciso obedecer ao Filho. Não basta pedir milagre, é preciso abrir o coração para a vontade de Deus. Não basta querer que Jesus transforme a água em vinho, se eu não quero encher as talhas, se eu não quero dar o passo que Ele me pede, se eu não quero mudar aquilo que precisa ser mudado em mim. Mãe, dai-me docilidade, dai-me humildade, dai-me coragem para ouvir Jesus. Se Ele me pedir perdão, que eu perdoe. Se Ele me pedir paciência, que eu espere. Se Ele me pedir silêncio, que eu não responda com dureza. Se Ele me pedir conversão, que eu não adie. Se Ele me pedir confiança, que eu não fuja. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Mãe querida, intercedei pela minha família. Onde a alegria acabou, que Jesus traga vinho novo. Onde a conversa se perdeu, que Jesus abra caminhos de diálogo. Onde a ternura esfriou, que Jesus reacenda o amor. Onde a fé ficou fraca, que Jesus fortaleça a alma. Onde há doença, que Jesus sustente. Onde há medo, que Jesus traga serenidade. Onde há divisão, que Jesus plante reconciliação. Ajudai, Mãe, quem está cansado a não abandonar a caminhada. Ajudai quem rezou muito e ainda não viu resposta. Ajudai quem perdeu o ânimo. Ajudai quem se sente sozinho. Ajudai quem está tentando recomeçar. Ajudai quem precisa voltar para Deus, mas ainda sente vergonha, medo ou distância. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Agora apresente o seu pedido. Fale com Deus pelas mãos de Maria. Apresente a sua família. Apresente o seu casamento. Apresente os seus filhos. Apresente sua saúde. Apresente o trabalho que você precisa. Apresente a paz interior que está faltando. Apresente a reconciliação que você deseja. Apresente a volta da fé. Apresente a cura das feridas emocionais. Apresente aquilo que hoje pesa no seu coração. Diga com fé: Mãe, falta vinho aqui. Mãe, apresenta a Jesus esta causa. Mãe, apresenta a Jesus esta pessoa. Mãe, apresenta a Jesus esta casa. Mãe, apresenta a Jesus aquilo que eu não consigo transformar sozinho. Mas peça também a graça de fazer tudo o que Jesus disser. Peça a graça da obediência. Peça a graça da confiança.
Peça graça de não querer apenas a solução, mas também a conversão. Porque em Caná Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E quando a palavra de Jesus é obedecida, a graça encontra caminho. Jesus, pelas mãos de Maria, transforma a água da minha tristeza no vinho da esperança. Transforma a água da minha rotina no vinho da presença. Transforma a água da minha casa cansada no vinho novo do amor. Transforma a água da minha oração fraca no vinho de uma fé mais firme. Transforma a água da minha impaciência no vinho da mansidão. Transforma a água da minha mágoa no vinho do perdão. Transforma a água do meu medo no vinho da confiança. Senhor Jesus, eu sei que Maria percebe a falta, mas és Tu quem realiza a graça. És Tu quem salva. És Tu quem cura. És Tu quem restaura. Por isso eu não quero parar na minha dor. Eu quero ir contigo. Eu quero obedecer a Tua palavra. Eu quero permitir que a Tua presença transforme aquilo que em mim perdeu o sabor. Imaculado coração de Maria, rogai por nós. Com Maria rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente. Maria percebe o que falta. Maria apresenta minha casa a Jesus. Maria, ensina-me a obedecer ao Teu Filho. Maria, cuida da minha família. Maria, guarda os meus filhos. Maria, visita os enfermos. Maria, consola quem chora. Maria, reacende em nós a esperança. E como filhos, rezemos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Imaculado coração de Maria, visita as famílias onde o vinho da alegria acabou. Visita a casa onde falta conversa. Visita a casa onde falta paciência. Visita a casa onde falta perdão. Visita a casa onde há doença, medo, dívida, solidão e desânimo. Visita os lares onde o casamento precisa de ternura. Visita os pais que já não sabem como orientar os filhos. Visita os filhos que perderam direção. Visita os jovens que estão confusos. Visita os idosos que se sentem esquecidos. Visita os enfermos que precisam de esperança. Visita quem está desempregado, preocupado, cansado, esperando uma porta se abrir. Mãe, não deixes que nossas casas fiquem sem o vinho da fé. Não deixes que a rotina nos torne frios. Não deixes que as dificuldades apaguem a nossa confiança. Leva-nos a Jesus. Ensina-nos a escutar Jesus. Ensina-nos a obedecer a Jesus. Ensina-nos a esperar em Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, esta água, estes objetos de devoção, as fotos de família, os nomes apresentados, os enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em viagem, os que estão sem paz. Abençoai, Senhor, as famílias que perderam a alegria, os casais que precisam de reconciliação, os filhos que precisam voltar ao caminho do bem, os pais que carregam preocupações, os doentes que esperam recuperação, os desempregados que buscam sustento, os corações que hoje disseram falta vinho em mim. Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.